Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Esgrima Histórica e hoje vamos para um vídeo especial. Como vocês já viram no título, falaremos sobre a história da esgrima. O termo esgrima tem origem do vocábulo germânico skirmhen, que significa defender, ou seja, a esgrima é, essencialmente, uma forma de defesa pessoal. Como o porte de armas era mais comum naquela época, a defesa pessoal era exercida com espadas, facas e vários outros tipos de lâmina, num contexto civil ou militar. O que sabemos sobre a esgrima que fora praticada outrora advém de manuscritos, tratados e manuais deixados por mestres do passado. Com base nesses trabalhos, as artes marciais perdidas vêm sendo recriadas, e ao conjunto dessas artes chamamos de HIMA, que significa Historical European Martial Arts, ou Artes Marciais Históricas Europeias, traduzido para o português. No entanto, aqui no Brasil, é mais conhecida como esgrima histórica. Com os trabalhos que sobreviveram, conseguimos traçar uma parte da árvore evolutiva da esgrima. Existem, assim como na evolução biológica, elos perdidos, galhos e ramos diversos. E muito ainda está em algum lugar do mundo, esperando para ser descoberto. O manuscrito de esgrima mais antigo de que temos conhecimento é o I-33, ou 133. Outro nome dele é tratado de Walpurgis, pois sua metodologia consiste de monges e freiras lutando entre si, e a freira que aparece no tratado nós chamamos de Walpurgis. O tratado é de origem germânica e ensina a arte da espada e broquel, que era algo comum entre os plebeus. O manuscrito conta com texto e imagens, e há páginas faltando, portanto está incompleto. Temos na Itália outra linha diferente da árvore. Quando ela se separou da linha alemã, não se sabe. No entanto, as similaridades entre elas indicam que elas têm um ancestral em comum. Essa tradição italiana começa, de acordo com os achados atuais, com Fiore dei Liberi. Fiore foi um cavaleiro cujos registros denotam certa relevância histórica. Não somente isso, mas um de seus alunos foi o famoso mercenário condottiero Galeazzo da Mantova. Fiore diz que lutou por 5 vezes contra pessoas que queriam seu mal, sem amigos por perto e sem armadura, e que das 5 vezes saiu incólume. Lecionando no final do século XIV, ele lança seu tratado no início do século XV. Várias cópias foram feitas, das quais 4 chegaram até nós. A suspeita é de que existiram pelo menos outras 2 que foram perdidas. Cada uma das 4 cópias é diferente, com textos em italiano e latim, além de imagens ilustrativas. Em meados do século XV, Filippo Vadi lança o seu próprio tratado, mencionando o trabalho de Fiore e dando a entender que ele foi a sua principal inspiração. Assim, ele dá continuidade ao trabalho de Fiore. No entanto, depois de Vadi, não se tem mais notícia desse galho da nossa árvore evolutiva de esgrima. Vadi é, também, o primeiro registro de que se tem do termo ciência para descrever a esgrima, ao contrário do termo arte, usado anteriormente. Enquanto Fiore estava ativo, no Sacro Império Romano Germânico, atual Alemanha e redondezas, Lichtenauer parece ter dominado a cena germânica. Ele compôs o Zettel, que foi escrito por seus estudantes posteriormente, um tratado em forma de poema enigmático. A ideia é que o poema só poderia ser compreendido por seus alunos, dessa forma tornando muito complexo o seu estudo. Johannes Lichtenauer é uma figura enigmática. Muitos questionam inclusive sua existência. No entanto, há uma pequena passagem que conta que Lichtenauer dominou a arte da espada, porém não a inventou. Ele viajou pelo mundo para aprendê-la. Curiosamente, Fiore diz ter feito o mesmo em seu tratado. Pode-se hipotetizar a partir disso que, no século XIV e talvez antes disso, era comum que um mestre de armas viajasse o mundo aprendendo com diversos outros mestres antes de criar sua própria escola. Num manuscrito posterior, Paulo Schall indica a existência de um grupo denominado Sociedade de Lichtenauer, dos quais os membros ele lista como Johannes Lichtenauer, Peter Wildegans, de Glatz, Peter von Danzig, Hansen Spindler of Znaim, Lamprecht, de Praga, Hans Seidenfaden, de Erfurt, André Lignitzer, Jakob Lignitzer, Sigmund Schilling ein Ringek,
Hartmann de Nuremberg, Martin Hundsfeld, Hans Pagnitzer, Philips Berger, Virgil de Krakow, Dietrich, o lutador de adaga de Brunswick, Ott Jud, que era um wrestler dos lordes da Áustria, e o nobre Hans Stettner, que era, além de tudo, mestre de todos os outros alunos. Paulus Kahl, que era seu aluno. Desses, André Lignitzer, Sigmund Ein Ringek e Paulus Kahl escreveram tratados no século XV, continuando a tradição de Lichtenauer. Dessa forma, no século XV, essa tradição começou a se espalhar violentamente no Sacro Império Romano Germânico, e todos os tratados que conhecemos da época nesse local estão nesse galho, como o tratado de Hans Talhofer, munido de muitas imagens de excelente qualidade, porém nenhum texto. Talhofer pode ser considerado um dos fundadores da Marxbilder, uma organização de esgrima criada no século XV que viria a se tornar uma guilda de esgrimistas no final do século. A eles foi concedido o poder de conceder o título de Mestre da Espada Longa, que dava ao seu portador pagamento em dobro como soldado. No século XVI, a tradição de Lichtenauer continuou se espalhando, e Joachim Meyer, um esgrimista livre, ou seja, que não pertencia a nenhuma organização, lança seu tratado. Também no século XVI, a soberania da Marxbilder tem fim quando os Federfechters criam sua própria guilda em Praga, e começam a rivalizar com a guilda mais antiga até que ficam a par de igualdade, obtendo os mesmos privilégios da rival. Nessa época, há um sentimento de que a arte da esgrima está caindo em desuso. Meyer e Meyer falam sobre como os nobres já não se importam como se importavam antes em aprender a arte, especialmente devido às armas de fogo que dominavam o campo de batalha. Ah, eu ainda não falei de Meyer. Paulus Hector Meyer era um ricaço do Sacro Império. Levado por esse sentimento de que as artes de esgrima estavam sendo esquecidas, ele começou a comprar várias cópias de tratados diferentes com o dinheiro de sua família. Depois disso, criou um tratado próprio, utilizando como base diversos dos trabalhos que adquirira. Gastando muito dinheiro, Meyer acabou indo à falência e recorreu à fraude, roubando dinheiro dos cofres públicos onde trabalhava. Depois de um tempo, foi descoberto e condenado à forca. Após sua morte, aos 62 anos, sua coleção foi vendida para cobrir o rombo que ele causara nos fundos da cidade. Voltando à Itália, na mesma época de Vage, um sujeito chamado Filippo Dardi abriu uma escola de esgrima em Bolonha. Ele escreveu um tratado que se perdeu, mas sua escola criou vários mestres de esgrima e uma nova ramificação da nossa árvore, a qual chamamos de Escola de Dardi ou Escola Bolonhesa. Existem evidências de que haviam mestres que o precediam nessa tradição, mas não há confirmações. Alguns de seus alunos e mais tarde mestres que escreveram tratados são Antonio Manciolino, Achilles Marozzo, Angelo Vigiani e Giovanni della Gotti. Todos escreveram seus trabalhos no século XVI. Marozzo, que ficou famoso no mundo todo com seu tratado chamado Ópera Nova, que já se valia da prensa para produzir cópias, também lamentava a queda da popularidade da arte e dizia que a arte não deveria ser vendida como uma meretriz. No entanto, os ventos da mudança tomavam a Europa. O iluminismo veio para ficar e, como previra Vage, a ciência passaria a dominar a esgrima. E assim foi feito, quando Agripa, um matemático e mestre de esgrima, lançou seu tratado no século XVI. Ele rompe com as linhas atuais da esgrima, criando uma grande ramificação na nossa árvore. Então, a ciência dominou o campo da esgrima. Com a ideia de que a estocada era um movimento mais rápido e, portanto, mais eficaz, Camilo Agripa surge com um sistema que é similar ao que conhecemos hoje por esgrima. Seu livro explode em sucesso Europa fora. Todos começaram a usar a última moda, o sistema italiano. Assim, as lâminas também começaram a se desenvolver cada vez mais para se adequar ao sistema de Agripa e dos mestres que o seguiram. Cada vez mais estreita e longa, a espada roupeira começa a tomar a cena. Outros mestres que seguiram a tradição de Agripa foram Salvator Fabris, Capoferro, Nicoletto Gigante, Giacomo di Grassi e Vicentio Saviolo, que produziram tratados durante o século XVII. Enquanto isso, na virada do século XV para o XVI, a Península Ibérica começa a produzir diversos tratados. De início, divagações com poucas técnicas como o Tratado de Dom Duarte I. Mas depois, com mestres como Godinho e Figueiredo no século XVI, começamos a ter tratados sobre o uso de algumas armas, como o montante e a espada e broquel. No entanto, no século XVII, o sistema de Agripa chega em Portugal e Espanha, e Jerônimo Sánchez de Carranza
desenvolve um sistema a partir dos ensinamentos de Agripa, que ele chama de La Verdadeira Destreza, ou a verdadeira habilidade. Seu trabalho foi continuado por seu aluno, Luís Pacheco de Narváez. A verdadeira destreza tomou a elite ibérica. Começaram a chamar a esgrima anterior de esgrima comum, que era considerada a esgrima da plebe e vista como inferior. Outro mestre que segue essa linha de verdadeira destreza é Thibaut, um belga que discorda em alguns pontos dos mestres espanhóis, mas se usa de fundamentos muito similares. Já na Inglaterra, é certo que existia um estilo de esgrima próprio desde os tempos medievais. No entanto, os registros que temos disponíveis não nos permitem um estudo profundo como o que podemos fazer nos estilos italiano e alemão. O mais próximo que temos disso está no Tratado de George Silver, nos últimos anos do século XVI. Silver tem uma desavença com o sistema italiano, que chega na Inglaterra através de mestres italianos imigrantes, que tomam o trabalho dos antigos mestres ingleses, como Silver. Ele dedica parte do seu tratado a contar causas sobre tais mestres. Ele diz como um mero barqueiro derrotou a roupeira de Rocco Bonetti, um mestre italiano, com seu remo. Também conta sobre como Rocco, depois de ser desafiado por um mestre inglês de nome Austin Bagger, saiu da escola com sua espada em mãos, mas acabou morto pelo mestre inglês. E de como Saviolo e o filho de Rocco fugiram quando mestres ingleses se reuniram para desafiá-los em sua escola, em Londres. No mais, Silver nos dá alguns princípios que provavelmente eram aplicados na esgrima medieval, como o princípio do tempo verdadeiro e falso. Outro vislumbre da evolução da esgrima nesse período é a peça de Shakespeare Romeu e Julieta. Há uma cena onde Mercutio, ao sofrer um golpe de Thibaut durante um duelo, exclama em seu leito de morte: "Um fanfarrão, um trapaceiro, um canalha que luta de acordo com o livro da aritmética." Assim, Shakespeare faz referência à nova moda lançada por Agripa e de como os antigos esgrimistas ingleses viam essa nova forma de se esgrimar. Hold, Tybalt! Good Mercutio! Nessa época, duelos de espada eram um dos ápices de uma peça teatral. Sabemos que, nessa época, um fenômeno diferente acontecia na Polônia. O sabre, já famoso no leste europeu e no Oriente Médio, começa a ganhar popularidade. Não temos nenhum tratado que nos mostre exatamente a forma como o sabre era usado na Polônia, mas, enquanto na Europa Central a moda era estocada, o corte era a norma no leste europeu. Na França, um sistema começa a se desenvolver durante o século XVIII. Ele favorecia langes profundos, com alcance extremo, mas de recuperação lenta. A roupeira começa a diminuir seu tamanho e se torna um espadim. Cria-se também uma lei que dizia que para se ensinar esgrima na França, o mestre teria que se apresentar com armas medievais, demonstrando com essas habilidade. Dessa forma, os mestres italianos não conseguiam ensinar na França, e por isso muitos iam para Londres. Nesse período, Domenico Angelo, um italiano que foi para a Inglaterra ensinar esgrima a partir da tradição francesa na qual fora treinado, funda, no século XVIII, uma escola de esgrima que se tornaria uma das mais famosas no mundo. Seus ensinamentos foram o precedente para que a esgrima se tornasse um esporte, além de arte marcial. No entanto, seu neto, Henry Angelo, que dirige a escola no século XIX após a morte de seu pai, já traz um tratado sobre o sabre, que tomou de assalto a Europa Central, especialmente como arma militar, visto que o espadim não abrangia todas as necessidades de um soldado no campo de batalha. E, aluno de Henry, Alfred Hutton escreve um dos mais famosos tratados de sabre de todos os tempos, continuando essa linha. Hutton também começa um movimento de retomada das artes mais antigas, usando tratados como a Ópera Nova de Marozzo como referência. Outros nomes como Egerton Castle trabalham nesse movimento. Além disso, Hutton auxilia nas regras de esgrima dos primeiros Jogos Olímpicos modernos, em 1896. Para finalizar, Hutton, junto de Egerton, também ensinou diversos atores para que apresentassem cenas de esgrima em suas peças. Durante o século XX, a esgrima se caracteriza cada vez mais como um esporte. No entanto, com o advento do cinema, surge um movimento conhecido como neomedievalismo. Tal movimento buscava inspiração no período medieval, e filmes passaram a retratar o período ou realidades baseadas no período medieval de acordo com os padrões neomedievais. Isso incluía a esgrima cênica, que os padrões que conhecemos hoje foram fundados por Paddy Crane. Na virada do século,
pesquisadores como Matt Gallas começaram a trazer esses tratados a público e começou um esforço de estudá-los para recriar a arte da esgrima, através dos trabalhos dos antigos mestres. E assim, hoje temos dois tipos de esgrima: a esgrima esportiva, que a maioria das pessoas conhece, e a esgrima histórica, que vem ganhando cada vez mais espaço e galgando seu caminho como arte marcial. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixem um like se vocês curtiram o vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para ver mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau!